O salto épico, de cinzas de dinossauros à nossa ascensão, a verdadeira história da evolução humana. Olhe ao redor. Feche os olhos por um momento e sinta o peso do tempo, milhões de anos. Por incontáveis eras, nosso planeta foi um palco dominado pelos répteis gigantes. Dinossauros eram a prova viva de que a natureza podia conceber a grandiosidade em sua forma mais terrível e magnífica. Eles eram a definição de domínio, absolutos, diversos e inquestionáveis senhores de cada ecossistema. E a nossa linhagem, a dos mamíferos. Éramos apenas criaturas minúsculas, forçadas a viver escondidas na escuridão, comendo restos, sementes e insetos. Éramos, na melhor das hipóteses, os marginais da era mesozoica, vivendo sob a constante ameaça de sermos esmagados a qualquer momento. Mas então, há 66 milhões de anos, a história da Terra foi riscada. Não foi um declínio, foi um fim súbito e brutal. Uma rocha, um asteroide de proporções cósmicas, atingiu a península de Yucatán, no México, desencadeando o evento KPG. Pense na força. A energia liberada foi tão vasta que vaporizou quilômetros de rocha, lançando uma nuvem escura de poeira e aerossóis sulfúricos na atmosfera. O planeta não apenas tremeu, ele congelou. Essa nuvem bloqueou o Sol por anos, provocando um inverno de impacto que devastou as plantas e, consequentemente, todos os grandes herbívoros e carnívoros que dependiam deles. Eu me imagino naquele tempo buscando refúgio no subsolo, tremendo. Os dinossauros maiores, com seus altos requisitos calóricos e digestivos lentos, foram varridos. Mas a nossa sorte foi forjada nesse desastre. A extinção em massa não foi seletiva por tamanho ou força, mas por habilidade de esconder-se e diversidade de dieta. Os mamíferos que sobreviveram eram pequenos, noturnos e podiam comer desde sementes até detritos. A morte dos gigantes não nos entregou o trono. Ela, de fato, eliminou a concorrência por nichos ecológicos, nos dando o espaço vital para prosperar. Quando a escuridão cedeu e o sol retornou, o mundo entrou na era cenozoica, o tempo dos novos reis. O planeta era um tabuleiro vazio e nós, os mamíferos, nos lançamos na era da oportunidade. Foi um período de experimentação evolutiva frenética. Em apenas 10 a 15 milhões de anos, vimos o surgimento do gigantismo pós-cretáceo, onde mamíferos como o Andreusarchus, um predador terrestre de crânio imenso, e o Indricotherium, o maior mamífero terrestre que já existiu, competiam para preencher o vazio deixado pelos dinossauros. Foi uma explosão de vida adaptativa. E é nesse cenário que nossa linhagem realmente começa a se diferenciar, de forma sutil, nas florestas tropicais que voltaram a cobrir o planeta. Nossos ancestrais se tornaram primatas, dominando a vida nas árvores. Eu vejo nossos ancestrais arborícolas desenvolvendo duas características cruciais para a nossa futura inteligência. Primeiro, a visão binocular, onde os olhos se moveram para a frente do rosto. Essa percepção de profundidade superior era essencial, não apenas para caçar insetos, mas para calcular saltos arriscados entre galhos. Segundo, e mais definidor, nossas mãos preenseis com polegares oponíveis. Essas mãos, feitas para agarrar e manipular objetos com precisão, seriam, milhões de anos depois, o catalisador da tecnologia. Elas eram essencialmente o hardware que a evolução estava preparando para o nosso futuro cérebro. Apesar de estarmos bem nas árvores, o maior divisor de águas veio com uma mudança dramática no clima global. Há cerca de 8 a 6 milhões de anos, fatores geológicos e climáticos transformaram a África, substituindo as vastas florestas por um mosaico de savanas e pastagens. O chão se tornou o novo campo de batalha. Foi um ultimato: descer e adaptar-se ao novo mundo aberto ou morrer.
E a resposta da nossa linhagem foi o ato mais bizarro e consequente da nossa história: nos levantar. O bipedismo obrigatório. Eu tento imaginar o quão desajeitado deve ter sido o Australopithecus afarensis, a nossa famosa Lucy, em comparação com seus parentes macacos. Mas a evolução não busca o confortável, busca o eficiente. O bipedismo nos deu múltiplas vantagens, que funcionavam em conjunto: termorregulação e economia de energia. Estar de pé reduz a superfície corporal exposta ao sol quente do meio-dia, o que é crucial na savana. Além disso, a locomoção bípede é fantasticamente eficiente em longas distâncias, permitindo que nossos ancestrais percorressem vastas áreas para buscar recursos. Visão estratégica. Ficar ereto permitia ver por cima da grama alta, identificando tanto predadores quanto carcaças. Mãos livres, a mais crucial. Mãos livres para carregar alimento, carregar ferramentas e transportar filhotes por longas distâncias. O bipedismo liberou a inteligência para tarefas que exigiam coordenação e planejamento. O bipedismo liberou a cabeça para um cérebro que começou a crescer rapidamente. Isso nos leva ao surgimento do nosso próprio gênero, o Homo. Há cerca de 2,4 milhões de anos, surge o Homo habilis, o homem habilidoso. Eles não eram apenas bípedes, eles eram os primeiros engenheiros. Começaram a lascar pedras de maneira específica, usando a técnica olduvaiense para criar ferramentas de corte simples. Essas ferramentas permitiram desmembrar carcaças, acessar a medula óssea, rica em gordura, e o cérebro, rico em proteína, o que forneceu o combustível necessário para um cérebro que exigia cada vez mais energia. O bastão da evolução foi então passado para o Homo erectus, que viveu por cerca de 1,6 milhão de anos. Eles nos definiram como espécie, não apenas por aperfeiçoar as ferramentas de pedra para o estilo aqueulense, mas por dois feitos que mudaram o jogo: o domínio do fogo e a migração global. O fogo não era apenas calor e proteção. O fogo cozinhava os alimentos. Isso reduziu drasticamente o tempo de digestão e permitiu que nossos ancestrais absorvessem muito mais nutrientes com menos esforço, liberando tempo e energia para outras atividades. Essa dieta rica foi o principal motor para o crescimento do cérebro, que duplicou de tamanho em relação ao dos australopitecos. E eles não se contentaram com a África. O Homo erectus foi o primeiro a ousar, a deixar o berço da humanidade e a espalhar-se por toda a Ásia e Europa. Eles eram andarilhos, colonizadores, testando os limites de sua adaptabilidade. Os milhões de anos seguintes viram uma complexa dança evolutiva, com o surgimento de espécies como o Homo heidelbergensis e, mais tarde, os robustos e incrivelmente adaptáveis neandertais e os misteriosos denisovanos. Eles eram humanos, assim como nós, com culturas, artefatos e rituais próprios. Mas o ápice, o resultado final dessa longa e improvável jornada, é a nossa espécie, o Homo sapiens. Nós surgimos na África há cerca de 300 mil anos. Éramos mais esguios, talvez não tão fortes quanto os neandertais, mas carregávamos uma arma secreta inigualável: a linguagem complexa e o pensamento simbólico. Essa capacidade de pensar em abstrações, de criar grandes narrativas culturais e de colaborar em grupos enormes, nos deu uma vantagem cognitiva esmagadora. Conseguimos nos adaptar a qualquer ambiente e, eventualmente, saímos da África para conquistar o planeta, substituindo ou assimilando as outras espécies humanas. E é assim, através de uma série de catástrofes cósmicas, mutações genéticas e decisões ambientais, que chegamos aqui. Olhe para a linha do tempo mais uma vez. O evento KPG nos deu o palco. As florestas nos deram as mãos, a savana nos colocou de pé. O fogo construiu nosso cérebro e a linguagem nos permitiu construir nosso mundo.
Nós somos o legado improvável dos dinossauros. Somos o resultado de uma série de eventos casuais, mas que se encaixaram perfeitamente para criar o ser mais complexo que a Terra já viu. Esta é a nossa história. E esta é apenas a parte inicial. E se você quer continuar explorando as eras perdidas, inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho para não perder o próximo capítulo. Até a próxima!